Amém, irmãos? Os irmãos são todos bem-vindos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos bem sabem, é o momento da ministração da palavra de Deus. Então, só nos resta, primeiramente, agradecer pela saúde que o Senhor nos concede dia após dia e pela oportunidade que Ele nos concedeu mais uma vez de estarmos aqui para poder partilhar algo da parte de Deus com os amados irmãos. Também quero aqui pedir a máxima atenção dos irmãos, uma vez que este ensino que irá ser passado hoje é um ensino que já é do conhecimento de uma boa parte dos irmãos. Pedimos que tão somente os irmãos tenham paciência e que acreditamos que numa e noutra coisa o Senhor há de falar com todos os amados irmãos. Amém, irmãos? Amém. Como os irmãos bem sabem, está se passar uma série de ensinos que tem como tema os atributos de Deus. Começou-se já há um bom tempo e hoje vamos falar de um atributo de Deus que é um atributo comunicável, que por sinal é o penúltimo atributo que será tratado nessa série de ensino. Então, aprove a Deus estar aqui, a minha pessoa, para poder partilhar com os irmãos. Irmão, nós hoje vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Conforme eu já disse, já é conhecido por parte de alguns irmãos. O que nós estaremos aqui a fazer, essencialmente, é relembrar alguns irmãos e, se calhar, aprofundar o conhecimento que alguns irmãos já possuem. Então, sem mais demora, os irmãos podem abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 a 10. Saberás, pois, que o Senhor Deus, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece. Em sua cara lhe o pagará. Amém, irmãos? Então os irmãos podem tomar seus assentos. Irmãos, conforme dissemos, estamos aqui para tratar de um assunto, de um tema específico, mas ainda assim nos importa entender em primeira instância o que esses versículos que nós lemos estão a tratar, o que eles querem dizer. Este livro aqui de Deuteronômio foi escrito por Moisés e alguns acreditam que também foi escrito, principalmente nos últimos capítulos, foi escrito ou narrado por Josué, porque na mesma carta ou no mesmo livro nós também encontramos a narração da morte do próprio Moisés. Então é como que não faria sentido que o próprio Moisés vai escrever sobre a sua própria morte e de acontecimentos posteriores à sua morte. Então entende-se que alguém deu sequência nos escritos e acredita-se que seja Josué. Esse livro aqui, ele contém vários discursos. E as passagens que nós lemos, elas fazem parte do segundo discurso. Esse segundo discurso começa no capítulo 4, termina no capítulo 26. Então, é só para que os irmãos estejam situados quanto a esta carta, este livro. E também percebemos, né, que este livro tem uma certa importância, tem muita importância, porque nos últimos dias tem havido uma certa tendência em podermos, em alguns momentos, desvalorizarmos alguns textos ou alguns livros do Antigo Testamento, como que não tem relevância para nós hoje. Muitos deles já não tem nenhum efeito para nós. Era para o povo de Israel e essas coisas ali.
Mas o livro de Deuteronômio tem muita importância e tem muitos pontos que mostram a sua importância. Um deles é que nós conseguimos notar, né, os estudiosos dizem que é um livro que foi citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo usou muitas citações, principalmente quando ele foi tentado lá no deserto. O Senhor menciona algumas passagens de Deuteronômio e alguns apóstolos mencionam muitas passagens de Deuteronômio. Então nós vemos que é um livro bastante relevante. Conforme nós dissemos que o assunto de hoje é a fidelidade de Deus, mas antes nos propusemos em explicar os versículos para que os irmãos estejam situados. Irmãos, aqui os versículos que nós lemos, que é o 9 e o versículo 10, eles estão dentro de um contexto. Para que possamos entender melhor, devemos voltar um bocado no versículo 7, que diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós ereis menos em número do que todos os povos. É que estava a acontecer, né? São como inferências, né, que se faz no texto. Não que o texto está a dizer de forma direta, mas o que estava a acontecer por inferência aqui é que o povo de Israel estava a pensar que porque Deus escolheu eles em detrimento dos outros, é porque Deus viu alguma coisa neles. É porque Deus viu alguma coisa que chamou a atenção neles, porque se calhar eles eram o povo mais especial, o povo mais numeroso, ou se calhar o povo mais forte. Então Moisés veio lhes mostrar que Deus escolheu a vós em detrimento dos caldeus, dos jebuseus, de outros povos, não porque vocês são um povo numeroso, não porque vocês eram um povo no sentido de que eram mais fortes que os outros povos. Ele vai mostrar então qual era o motivo que levou Deus a escolher o povo de Israel. Ele mostra isso aqui no versículo 8, que diz assim: mas porque o Senhor vos amava. Esse é o primeiro motivo. Deus escolheu Israel porque o Senhor os amava, não porque eles eram um povo numeroso e forte. Os irmãos que conhecem a história do povo de Israel, acho que até hoje, sabem que o povo de Israel, comparando com os outros povos, nos tempos bíblicos, não era um povo muito numeroso assim. E não era um povo tão forte assim. Mas vencia as batalhas contra os povos numerosos e fortes, porque é Deus quem pelejava por eles. Então ele mostra aqui que o primeiro motivo é que Deus os amava. E depois diz que o segundo motivo que era para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, que era de vos tirar da mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, o rei do Egito. Então aqui tem dois motivos. O primeiro motivo é que Deus lhes amava, por isso é que lhes escolheu. E o segundo motivo era para Deus cumprir com conserto a promessa que o Senhor tinha feito com os pais deles. Só que já vemos resquícios da fidelidade de Deus. Que Deus, como Ele é fiel, guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Ele não queria quebrar o concerto que tinha feito com os pais deles. Por isso é que ele vem elencar esse motivo aqui, o servo de Deus, Moisés. Então, e em função disso tudo aqui, Moisés então vem narrar que à luz de tudo isto, à luz disso que o Senhor fez convosco, que vos libertou da casa da servidão, com dois propósitos, com dois objetivos, que o primeiro é que vos amava, e o segundo é porque ele queria cumprir com a promessa que tinha feito, porque ele é Deus fiel. Em virtude disso tudo, então vocês saberão, terão a certeza e vão confirmar que o vosso Senhor é Deus. O vosso Senhor é Deus. E não é um Deus qualquer, mas é um Deus fiel. É um Deus que não quebra os seus concertos. É um Deus que guarda a sua misericórdia, a sua fidelidade até 1000 gerações. Aqui, nesse versículo 9, que diz que saberás que o Senhor Deus, o Senhor teu Deus é Deus. Tem algumas versões que aqui nessa expressão, o Senhor teu Deus é Deus, usa a expressão do tipo, o Senhor teu Deus é o único Deus. A outra versão, que é da King James, diz que o Senhor teu Deus é que é Deus. Isso aqui, irmãos, é muito forte, principalmente para esses que estão a ouvir na época,
Porque existiam muitos deuses. Cada povo tinha um Deus. Então Moisés vai lhe mostrar que depois de vocês terem a certeza disso, ou seja, depois de vocês verem tudo isso que o Senhor fez, vocês vão ter uma confirmação de que o vosso Deus é que é Deus. Isso primeiro nega a existência dos outros deuses, assim como a veracidade deles, e reafirma a existência de um único Deus e também vem reafirmar a veracidade do único Deus, mostrando que o vosso Deus é que é Deus de verdade, o vosso Deus é que é Deus, tipo, ele é que existe. Os outros deuses não existem. E por mais que alguns vão dizer que existem, ele não é o Deus verdadeiro e não é o Deus fiel. Então ele continua dizendo que, mostrando que aqui nesse texto, no versículo 9, tem os destinatários, que já sabemos que é o povo de Israel, tem os destinatários destas promessas, ou desta fidelidade de Deus, nesse sentido aqui que Moisés traz, que ele não vai quebrar o concerto, ele guarda a misericórdia até 1000 gerações, que aqui 1000 gerações nós não devemos entender no sentido literal. Aqui assim estamos diante de algumas passagens, né, de uma das passagens que não se entende do jeito que se lê. Por exemplo, quando diz até 1000 gerações, não está a dizer que o Senhor vai contar 1000 gerações, quando bater 1000 gerações, a partir da milésima e uma, não sei se está certo, geração, aí o Senhor já vai deixar de ser fiel. Não é nesse sentido. Quando ele fala até 1000 gerações, sabemos que está a falar de que a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus é para sempre. O Senhor guarda o seu concerto para sempre. O que ele prometeu, a não sei quantos bilhões de anos que não se cumpriu, ainda vai se cumprir. Porque ele guarda a sua misericórdia até 1000 gerações. Então ele mostra quem são os destinatários desta fidelidade, desta misericórdia que dura até 1000 gerações. Não é qualquer pessoa, não é qualquer povo. Ele vem falar quem são os destinatários. Quando ele diz até 1000 gerações, vem uma vírgula, ele continua, diz assim: aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Quer dizer que a fidelidade de Deus, à luz de Moisés nesse texto, nesse sentido aqui que foi tratado, que o Senhor não quebraria, o Senhor não seria infiel, o Senhor iria conceder todas as bênçãos, todos os livramentos ao povo. É um povo específico, é um povo obediente, é um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque além de um povo que guarda a Deus, que ama a Deus, e guarda os seus mandamentos, tem outro povo que não ama a Deus e nem guarda os seus mandamentos. Ele vai falar deles no versículo 10. No versículo 10 diz assim: e dá pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem. Já usou um contraste, porque na linguagem de Moisés, aborrecer é sinônimo de amar. Você diz que ele é misericordioso com aqueles que o amam, guarda a sua misericórdia até 1000 gerações com os que o amam, mas com que os que não o amam, os que o aborrecem, o Senhor vai lhes dar paga em sua cara. Depois diz que vai mostrar a forma com que Deus vai conceder ou vai dar esse pago à cara desses que aborrecem a Deus, a esses desobedientes. Ele continua, diz assim: é fazendo-os perecer. Depois ele coloca 2 pontos para poder trazer de forma mais clara o que ele fala. Fazendo-os perecer, em que sentido que é isso? Ele diz que não será remisso para quem o aborrece. Em sua cara lhe o pagará. Então nós aqui na linguagem de Moisés entendemos 2 povos, 2 tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas, que o primeiro é aquele que ama a Deus, e Deus diz que para com estes que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, para com estes que são obedientes a Deus, o Senhor é fiel e as suas misericórdias nesse povo, que ainda que tais misericórdias, tais promessas benignas que foram feitas há muito tempo ainda vão se cumprir. E também, em contrapartida, o Senhor vai conceder um castigo, vai conceder um juízo, uma punição, uma retribuição punitiva àqueles que não amam a Deus e não guardam os seus mandamentos. Então, nesses 2 sentidos, o Senhor vai ser fiel. Porque a fidelidade de Deus, irmãos, vão entender um pouco mais para frente, que eu pude dividi-la em 2 sentidos. Que tem um sentido positivo
que é gracioso, e tem um sentido negativo, que é o sentido punitivo. Então é isso aqui que Moisés estava a falar aos israelitas. Lhes adverte para que eles sejam obedientes a Deus, para que as promessas feitas aos pais se cumpram a eles. Porque Deus assim iria guardar o conserto. Então, irmãos, o termo fidelidade, em termos de conceito, sabemos que fidelidade é nada mais que nada menos as características de um ser leal. As características de um ser fiel. As características de alguém que não deixa de cumprir com as coisas que ele prometeu. Isso é fidelidade. E nós saberemos e sabemos que os atributos de Deus, eles se relacionam. Os atributos de Deus, eles se comunicam. Estão relacionados. Os atributos de Deus não estão separados. Que, por exemplo, a fidelidade dele, por exemplo, está separada, por exemplo, da sua onipotência. Não. Do mesmo modo que ele é onipotente, ele é fiel. Do mesmo modo que ele é soberano, ele é fiel. Como é que a soberania de Deus, por exemplo, se relaciona com a fidelidade de Deus? Com esse caráter aqui dele, de poder cumprir com tudo que ele promete. É no sentido de que, por exemplo, se ele promete algo, é porque ele tem a força, tem a potência, tem a capacidade de vir cumprir. Ele é soberano, pode fazer todas as coisas. É fiel, no sentido de que cumpre tudo que ele promete. E por ele ser soberano, então ele não tem como falhar no que ele prometeu cumprir. Se ele disse que o Samuel vai ter asa e vai voar um dia, terei e voarei. Porque ele é potente, ele é soberano para me dar asas e voar. Ainda que diante de nós isso seja impossível. Mas se Deus prometesse isso, eu teria. Mas não prometeu, então não terei. Amém, irmãos? Agora, tem um conceito aqui bastante complexo, que é de Louis Berkhoff. Acho que os irmãos conhecem, alguns. Ele diz assim: a fidelidade de Deus é a virtude na qual ele está sempre atento à sua aliança e a cumprir escrupulosamente as promessas feitas por ele ao seu povo. Ele dá esse conceito, que a fidelidade de Deus é uma virtude que faz com que Deus esteja sempre atento nas promessas que ele fez. Os irmãos prestam atenção na expressão que ele usa sempre. Sempre atento nas promessas que ele fez. Quer dizer que ele não esquece. Ele sabe o que prometeu. E essa virtude lhe leva a estar sempre atento naquilo que ele prometeu. E nós sabemos o que Deus prometeu. Aqui, Louis Berkhoff, ele divide isso em dois sentidos. No sentido primeiro, que ele é fiel às promessas, ou seja, às alianças. Pois, embora aqui depende, né? Como há muitas correntes por aí, que alguns são aliancistas, outros são dispensacionalistas, mas espero que os irmãos me entendam ao usar essa linguagem, as suas alianças, que ele fez alianças com o povo de Israel. Então, essa é uma virtude que lhe leva a ser fiel, ou seja, a estar atento a essas alianças. E também, Berkhoff, ele traz outro sentido, que para além de ser fiel às suas alianças, ele também é fiel às suas promessas de modo geral. Então, tem aqui essa divisão e que esperamos poder esclarecer aos irmãos desta divisão. A primeira divisão, né, no primeiro sentido que Berkhoff traz, que dividir no sentido de que Deus está sempre atento às suas alianças, à sua aliança. Porque sabemos que Deus fez alianças com o povo de Israel. Deus fez aliança no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós vemos a aliança que Deus tinha feito com o povo. Chamamos de a velha aliança, a antiga aliança, que era baseada na obediência da lei mosaica. O Senhor fez uma aliança com o povo de Israel. E as alianças, normalmente, como sabemos, elas têm um tratado que, em linguagens mais atuais, podemos dizer que tem como que algumas cláusulas em que as partes que estão envolvidas têm que cumprir ou obedecer. Por exemplo, a aliança que foi feita no Antigo Testamento
o povo de Deus, ele tinha que obedecer à lei de Moisés. Mas só que o povo de Deus, os israelitas, eles não cumpriram escrupulosamente a lei. Eles quebravam constantemente a lei. Quebravam constantemente o concerto que o Senhor tinha feito com eles, com os pais deles e por aí fora. E por Deus ser misericordioso, e nós sabemos que a nova aliança, a antiga aliança, ela serviu como um aio ou uma sombra, né, de uma outra aliança mais perfeita que o Senhor depois traria, porque o Senhor, conforme eu disse que os atributos dele estão entrelaçados, na sua fidelidade e na sua onisciência, ele já sabia que esse povo já não iria obedecer todos os requisitos que eu dei a eles nessa aliança. Ele então faz uma nova aliança com o povo de Israel, que é a nova aliança que nós usamos essa linguagem. Aliança, alguns usam a linguagem que é a aliança da graça. Então, Deus é fiel nessas duas alianças. Ele prometeu algumas coisas na nova aliança que concederia ao povo de Israel. Então, ele faz uma nova aliança que esta aliança já não é baseada na obediência do povo de Israel. Porque o povo de Israel é imperfeito, o povo de Israel é impotente para poder cumprir uma pequena cláusula que Deus poderia colocar de novo nessa aliança. Então Deus, ele faz uma nova aliança, que como o nome diz, aliança da graça, ou a nova aliança, em que tal obediência já não deveria depender deles, mas deveria depender de Cristo. Que Cristo veio, inaugurou a nova aliança e cumpriu todos os requisitos que Deus exigiu, todas as cláusulas que Deus exigiu na nova aliança. De modo que o povo de Israel e nós, fez embora as promessas foram feitas, em primeira instância ao povo de Israel, nós entendemos, segundo a revelação que foi feita ao apóstolo Paulo, que nós somos incluídos nessa nova aliança. A aliança que foi feita com o povo de Israel, né, mencionada em Ezequiel 36, a nova aliança que diz que lhes darei um coração novo, mente transformada, o habitat do Espírito Santo, prosperidade. Na nova aliança tem isso tudo aqui, quando o escritor usa a expressão do tipo nos seus celeiros, não no sentido de que não faltará trigo, uma paz no sentido político, várias promessas que o Senhor fez na antiga aliança, na nova aliança ao povo de Israel. E nessa aliança nós somos inclusos, não porque nós somos israelitas, não porque nós somos, em algumas linguagens, o Israel espiritual ou Israel de Deus. Não. Israel é Israel e nós somos gentios na linguagem bíblica. Mas os gentios, conforme eu disse, eles são inclusos nessa nova aliança. De modo que todas as promessas que foram feitas ao povo de Israel, e que algumas se cumpriram, e algumas ainda não se cumpriram, irão de se cumprir, também irão se cumprir em nós. Também valem para nós, igreja, hoje. Tem um versículo aqui que é do apóstolo Paulo, peço que os irmãos abram só Efésios, para poder entender a nossa inclusão na nova aliança que foi feita primeiramente aos israelitas. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 13. Se algum irmão achou, pode ler. Amém. Naquele tempo, estava escrito dado da comunidade de Israel, estado ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus unido. Mas agora, em Cristo Jesus, os que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo. Amém. Então aqui nós entendemos que nós, os gentios, antes
nós estávamos primeiro separados da comunidade de Israel, quer dizer que não fazíamos parte, não tínhamos nada a ver com os israelitas, e éramos, na linguagem do apóstolo, estranhos às promessas que foram feitas. Estranhos às promessas. Ele usa uma expressão aqui que tem a ver com o que estamos a falar, concerto. Estranho aos concertos da promessa. Nós éramos estranhos, aquilo não era para nós. Éramos estranhos, estávamos distantes. Deus fez aquilo só com os israelitas. Mas só que ele vem mostrar mais algo abaixo. Diz que nós, através de Cristo, fomos tirados de longe para próximo. Fomos aconchegados. Cristo nos tirou distante. Nos fez deixar de ser um povo estranho aos concertos e nos achegou às promessas feitas a Israel. Aos concertos feitos aos judeus. De modo que nós somos participantes agora da nova aliança através do sangue de Cristo. Por isso é que eu não sei o que seria dos gentios sem Jesus Cristo. Então Deus é fiel até com as suas alianças, conforme nós estamos aqui a explicar. Que Deus não rompe nenhum dos seus contratos, Deus não rompe nenhuma das cláusulas que há nos seus contratos, Ele vai cumprir escrupulosamente tudo que Ele prometeu nas suas alianças, tanto para o povo de Israel como para nós. E nós sabemos, irmãos, à luz disso tudo aqui, e à luz da palavra de Deus, que quando Deus fala, nós podemos ter a inteira certeza de que quando Deus fala, quando Deus abre a boca e fala alguma coisa, é a verdade que está a ser dita. É a verdade que está a ser falada. Por isso é que nós devemos descansar, por isso é que nós devemos confiar no que Deus fala, porque quando Deus abre a sua boca, ainda que nós vamos duvidar em uma outra coisa, a única certeza que nós devemos ter é que aquilo que Deus está a falar é verdade. Aquilo que Deus está a falar vai se cumprir. Deus não fala só por falar as coisas. Deus não promete só por prometer. Berkoff diz que é a virtude que lhe leva a estar atento. Quer dizer que ele não esquece. Não é tipo o homem que fala que, olha, eu não te prometi mesmo que, acho que em 2000 que eu prometi que se você fizesse isso, eu daria aquilo. Olha, não me fizeste lembrar por quê? Deus não precisa lhe fazer lembrar, irmãos. Deus cumpre porque Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo que prometeu nas suas alianças. O outro sentido é que Ele é fiel também com as suas promessas feitas de modo geral. Porque além de alianças que Deus fez com o povo de Israel, e temos que usar essa linguagem, alianças que Deus fez com o povo de Israel, que nós fomos incluídos pela graça, é mesmo misericórdia, é um favor que nos foi feito fazer parte dessa aliança, como gentio que somos, através do sangue de Cristo. Além disso, Deus também fez algumas promessas no sentido geral. Promessas que não têm nada a ver com alianças. São promessas que Deus foi fazendo no decorrer da história. Vamos ver aqui alguns exemplos dessas alianças, ou dessas promessas que o Senhor fez e que Ele vai cumprir. Algumas já cumpriu, e que nos dá certeza de que Ele vai cumprir as que ainda não cumpriu. Essas promessas que o Senhor fez aos israelitas, da qual nós somos participantes, essas promessas eu pude dividi-la à luz do contexto de Deuteronômio em dois sentidos. Que tem as promessas que Ele fez no sentido positivo, ou no sentido misericordioso, no sentido gracioso. O primeiro exemplo dessa promessa no sentido positivo, que é as promessas que são no sentido geral, o primeiro sentido, que é o sentido positivo, nós encontramos aqui está em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Peço ao irmão Didi que abra 1 João, capítulo 2, versículo 25, para podermos entender uma promessa que Deus fez de modo geral, uma promessa no sentido positivo, e peço ao irmão Albino que abra 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é a segunda promessa que Deus fez
ao povo de Israel, no sentido positivo, no sentido gracioso, e peço ao pastor Eduardo que abra Ezequiel 3:18, que é a terceira promessa que o Senhor fez no sentido positivo. Se o irmão Didi achou, pode ler 1 João 2:25. Amém. Esta é a promessa que ele nos fez. Amém. Então nós aqui entendemos que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Sim, irmão Albino. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Ezequiel, Amém. quando eu disser a mim, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para gozar o ímpio a boca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquela ímpio, morará na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém. Então aqui nós vimos, tem várias promessas que o Senhor fez ao seu povo de forma positiva. Tem várias. Ouvimos aqui em 2 João, o irmão Didi leu, que tem uma promessa que o Senhor fez de forma geral, diferente das promessas feitas no concerto. É que o Senhor prometeu ao seu povo a vida eterna. Está escrito que essa é a promessa que ele nos fez. Qual? A vida eterna. Agora, será que nós podemos confiar que o Senhor vai conceder ao seu povo uma vida que é mesmo eterna? À luz do conceito bíblico sobre a fidelidade e que alguns homens dão a respeito desse atributo de Deus, nós podemos ter a certeza que Deus irá conceder a vida eterna aos que o prometeu. Deus irá conceder uma vida sem fim aos que prometeu. Porque Deus ainda não cumpriu essa promessa. Deus ainda não deu vida eterna ao seu povo. Porque ninguém vive para sempre ainda. Os israelitas morrem, tanto aqueles que creem em Deus como aqueles que não creem. Nós, gentios inseridos na aliança, morremos ainda. Mas temos a certeza de que o que prometeu é fiel para cumprir. Segundo o apóstolo Paulo, que ele vai cumprir o que ele nos prometeu, a vida eterna. Então nós podemos descansar, podemos ter a plena certeza de que o Deus que falou isto aqui é um Deus que não falha, é um Deus que está sempre atento em cumprir com o que ele prometeu. Então nós teremos a vida eterna. E a segunda promessa que nós vimos aqui está em 2 Crônicas, que o Senhor prometeu restauração e perdão ao seu povo quando num dado momento vir a se encontrar numa situação deplorável, numa situação de fraqueza, pecaminosidade, numa situação em que eles estão distantes de Deus. O Senhor fala que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele, quando estiver nessa situação, se humilhar diante de mim e orar, ou tem alguma coisa que eu vou fazer? O Senhor prometeu fazer alguma coisa. Quando o seu povo, quando os seus servos estarem, por exemplo, nessas situações, ele prometeu algo. Ele prometeu o quê? Perdão e restauração. Ele diz que eu virei e sararei a sua terra. Então isso aqui nos leva já a entender que se um dia nós nos vermos numa situação em que pensamos que Deus vai nos rejeitar, nós devemos ter em conta isso. Que Deus prometeu alguma coisa, que quando você estiver numa situação destas, se achega, tão somente se humilha diante de mim, não sei como é que vai se humilhar, e nós sabemos que no Antigo Testamento a forma com que os judeus se humilhavam, eles usavam cinzas, se esfregavam muito a cinza, usavam roupa de saco, faziam alguns jejuns longos, tipo como forma de se humilhar diante de Deus. E Deus, como é fiel, e prometeu que quando o povo fazer isso, eu vou responder com restauração e perdão. O Senhor restaurava e perdoava. E conosco não é diferente.
E conosco não é diferente. Isso nos leva a entender. Quando pecares, peça perdão a Deus. Deus prometeu que quando confessares o seu pecado, Ele, além de ser justo, Ele é fiel para te perdoar e te purificar dessa toda a tua iniquidade. E Ele é fiel. Ele irá cumprir com o que prometeu. Tão somente creia nele e obedeça o que Ele manda. E a terceira, nós vimos que ela é trazida por Ezequiel num sentido exortativo. Colocamos ela aqui no sentido positivo, porque ela não traz uma linhagem negativa para poder condenar, por exemplo, este atalaia aqui, que Ezequiel fala, ou que Deus fala. Porque ele esqueceu de ser ao ímpio, que certamente morrerá. E sabendo tu que o ímpio vai morrer, você não lhe advertir, o ímpio vai morrer na sua maldade. Mas só que o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Se calhar o irmão pode perguntar, mas irmão Samuel, como é que isso aqui está no sentido positivo? Isso aqui é juízo, é condenação. Eu me lembro que uma vez já explicamos um pouco essa passagem aqui, segundo a graça que o Senhor nos deu. Explicamos que não é no sentido condenatório, não é no sentido punitivo, porque Deus não vai punir nenhum dos teus servos. E à luz desse texto aqui, nós entendemos que isso aqui está a ser dirigido é para alguém que o Senhor lhe chamou, o Senhor já lhe constituiu como servo e lhe deu uma missão específica para ele cumprir. Só que ele se acovarda, ele não cumpre com aquilo que Deus lhe manda cumprir. E diante destes, o Senhor adverte isso. O Senhor diz que para com estas pessoas ele terá um tratamento específico. Não ele lhes condenar, mas o Senhor não vai tratar com leviandade cristãos. Aqui estamos a aplicar cristãos negligentes e covardes quanto à missão que Deus lhes constituiu. E se ele falou que não vai fazer isso, é que não vai mesmo fazer. Quer dizer que se eu sei que eu sou negligente para com aquilo que Deus me mandou fazer, em muitos casos, sou covarde para com aquilo que Deus me mandou fazer, tem alguma coisa que Deus disse que vai fazer nesses tipos de cristãos, nesses tipos de pessoas, nesses tipos de servos. E ele não falou só para embelezar as escrituras. Ele falou porque vai fazer e vai cumprir. Deus não vai olhar assim e dizer que não, pensei bem. Pois embora te mandei fazer aquilo, mas não fizeste. Mas alguém também já fez. Não é assim. O Senhor vai responsabilizar. O Senhor vai responsabilizar e nisso ele também é fiel. Vai cumprir com o que ele falou. Isso aqui vai se cumprir na vida dos crentes negligentes. Agora, em Salmos 98, versículo 34, essas são todas as promessas feitas por Deus. O salmista nos mostra e nos conforta ainda mais de que esse Deus que prometeu isso é um Deus que não vai falhar, não é alguém que só fala as palavras por falar. Salmos 89, versículo 34, diz assim: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Nada que saiu nos lábios de Deus será alterado. Tanto as suas promessas, tanto as suas advertências que ele faz ao seu povo que for desobediente e negligente e covarde, porque Deus é fiel. Agora tem um outro sentido da fidelidade de Deus, que é mesmo no sentido negativo. Eu disse aos irmãos que é no sentido punitivo, é no sentido condenatório. Porque tem promessas, são mesmo promessas, irmãos, porque promessa não é algo que não é só algo que é agradável aos nossos olhos, não é só algo que é agradável aos nossos ouvidos. Até aquilo que é desagradável aos nossos ouvidos e que Deus disse que vai fazer, entra na categoria de promessa. Prometer não é só prometer boas coisas, mas coisas também. Nós vemos pessoas na rua se prometerem. O dia que eu te ver, vais ver só. O dia que eu te ver, vou te fazer isso. Vou te cortar a cabeça. São promessas que fazem. Então Deus, ele também faz promessas no sentido punitivo, no sentido condenatório. E Moisés, ele usa essa linguagem no versículo 10.
e dá a paga ou o pago em sua cara a qualquer que lhe aborrece, a qualquer que lhe desobedece. Quer dizer que ao povo, ao grupo de pessoas, ao indivíduo que não obedece, que não ama Deus, não guarda seus mandamentos, Deus também tem promessas para com eles. São promessas no sentido punitivo, no sentido condenatório. E também vários são os exemplos, e que não poderemos falar de todos. Mas eu peço aos amados irmãos que abram, eu peço ao pastor Ilídio, que abra Salmos 9, 17. E ao pastor Moisés, que abra Isaías 5, 18. Esses são alguns dos exemplos, são vários, irmãos. Que o Senhor disse que vai fazer e vai mesmo fazer, porque Deus é fiel, Ele não mente. Ele está aqui, o salmista diz que Ele não vai mudar nada do que sai na sua boca. Nada do que sai na sua boca vai se alterar. Os irmãos vão ver isso mais para frente. Amém. Salmo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Amém. Amém. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de cabo. Amém. Então, esses aqui são alguns exemplos que mostram o que Deus disse que vai fazer e vai cumprir no sentido condenatório aos povos desobedientes, aos povos que aborrecem a Deus, ou seja, aos ímpios. Aqui lemos em Salmos que ele diz que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Pergunta, isso é verdade ou não? Verdade. Deus falou para embelezar a Bíblia? Não falou. Vai cumprir isso um dia? Vai cumprir. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque está escrito que eu não mudarei nada do que sai da minha boca. Mas Deus vai fazer mesmo isso com os outros? Vai fazer. Por quê? Porque se esquecem de Deus, aborrecem a Deus, não amam a Deus. Preenchem a categoria de ímpio. Então o Senhor lhes prometeu o inferno. E Ele é fiel em lhes conceder isto. Podemos ter a certeza plena. E o pastor Moisés aqui leu Isaías 5, 18. Lá mostra que o Senhor prometeu alguma coisa àqueles homens que vivem em iniquidade, em gesto de conclusão. Porque aí usa a linguagem de que são pessoas que eles puxam a iniquidade, a linguagem que ele usa, puxam a iniquidade como se fosse uma carroça. Quer dizer, não é a iniquidade que eles puxam, eles é que puxam, eles é que levam o pecado. Eles é que, onde eles estão, querem arrastar o pecado, vivem no pecado. Ele fala que ai desses, e tem muitas e várias outras passagens que mostram os ais de Deus. E os ais de Deus são, os ais de Deus remete-nos a juízo, remete-nos a pesar e remete-nos a condenação. Todos os ais que foram ditos na Escritura, ai dos que, ai dos que, ai dos que. O Senhor não fala o que ele vai fazer, mas isso nos remete que o Senhor é esse que disse, ai dos que, eles terão um tratamento específico. E os irmãos podem crer que não é algo bom. Ai dos que arrastam a iniquidade. Ai dos que se seguem com o pecado. Ai dos hipócritas. Ai daqueles que atam fardos pesados na vida dos outros. Coisas que eles mesmos não cumprem, obrigam os outros a cumprir. Ai desses. Ai dos bêbados. Tem uma expressão que ele usa aqui no versículo 11 de Isaías 5. Ai daqueles que acordam de manhã para ir beber, aqueles que perdem o dia a beber até que a bebida lhes aqueça. A estes o Senhor também falou um ai. Vai acontecer alguma coisa. O quê? Só Deus sabe. Isso aqui que ainda deveria trazer mais temor em nós. O que Deus vai fazer a esse tipo de pessoa?
Então o Senhor também fez promessas no sentido condenatório a todos os iníquos, ímpios, desobedientes que não amam a Deus. Aos ímpios. Em Mateus 7, também tem uma promessa, porque é mesmo futurístico, é promessa, que o Senhor disse que vai fazer. Mateus 7, versículo 23. Em Mateus 7, 23 diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No capítulo 25, versículo 41, o Senhor Jesus Cristo também fala. Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. São promessas que o Senhor fez. Ele diz que eu lhes direi, eu vou fazer isso, eu vou lhes falar, eu vou lhes declarar, apartai-vos de mim. Mas isso vai se cumprir mesmo. A Bíblia não é só um livro assim, em que muitas das coisas que nela estão escritas, que nem para nós levamos tão a sério assim. Algumas coisas são linguagem poética, irmão. Algumas coisas só, não é do jeito que está aí. Se o Senhor disse que vai lhe rejeitar para o fogo eterno, fogo aí não é fogo. Aí, apartar não é apartar. Irmão, mas está dizendo, apartai-vos de mim para o fogo. Ele disse que vai fazer isso, vai fazer. É triste, mas vai fazer. Por quê? Porque Deus é fiel. Se Ele já falou, vai mesmo se cumprir. Eu disse que os irmãos podem ter certeza que quando Deus fala, é a verdade que está sendo dita. Apartai-vos de mim para o fogo eterno é verdade futurística. Isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus não é universalista. Alguns têm trazido essas teologias. O universalismo. Deus não é universalista, irmãos. Amém? Deus não vai fazer assim no último dia dizer assim: olha, eu prometi mesmo. Eu prometi que os ímpios serão lançados no inferno. Eu prometi que vou separar. Um grupo vai no lado direito, esquerdo, outro grupo vai no lado direito. Aos do esquerdo, vou lhe dizer, aos do direito, vou lhe dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Aos do esquerdo, vou lhe dizer: eu sei que falei isso, mas pensei bem. Vindem todos a mim. Eu sou misericordioso, eu perdoo. Vem a mim, vem a mim, Cicrano, vem a mim. Tem aquele nome aí, que gosto muito de usar, um terrorista mais famoso. Vem a mim, Bilade. Vem a mim. Porque eu sou misericordioso, eu perdoo. Aquilo que prometi, eu vi que é muito duro, não vou só fazer. Então, vou perdoar todos. Diabo, os teus pecados estão perdoados. Deus não é assim. Amém, irmãos? Deus não é universalista. Deus vai punir os seguidores de Satanás, os demônios e o próprio diabo, porque ele é fiel. E nós, nisso, devemos ter temor e glorificar. Então, Deus é fiel para com as suas promessas e também para com as suas advertências. Amém, irmãos? Agora, irmão, isso aqui é uma verdade que, como já dividimos em 2 pontos, é uma verdade que nos dá também 2 convicções. Nos dá 2 certezas. Primeiro, ela nos assegura da nossa salvação, que o Deus que nos prometeu é fiel para cumprir, nos prometeu a vida eterna, nos prometeu a redenção, nos prometeu perdão, nos prometeu provisões diárias, nos prometeu o habitar do Espírito Santo, nos prometeu um novo coração, conforme já tem dado e já deu a nós, dará mais aos outros, nos prometeu todas as outras coisas. Isso ele vai cumprir. Então essa é a convicção que nos dá primeiro, é de que esse ensino, a fidelidade de Deus, nos dá essa segurança de que Deus irá nos conceder o que ele prometeu. Mas também nos dá uma outra convicção, uma outra certeza de que o Senhor irá condenar os incrédulos. Então nos dá essas duas convicções. E a fidelidade de Deus tem várias características. Nós não fomos exaustivos em poder trazer
as características da fidelidade de Deus. Mas acreditamos que naquilo que é essencial, nós podemos trazer aqui apenas 5 características da fidelidade de Deus. A primeira característica da fidelidade de Deus é a independência. A fidelidade de Deus é independente. A segunda característica da fidelidade de Deus é a imutabilidade. E que já sabemos que está relacionada com outro seu atributo. E nós já falamos isso, que a fidelidade de Deus se entrelaça com os outros atributos. A terceira característica da fidelidade de Deus é a justiça e perfeição. A quarta característica da fidelidade de Deus é que a fidelidade de Deus é certa e não tarda. E a última característica da fidelidade de Deus que nós trazemos aqui é que a fidelidade de Deus é transmissível. A fidelidade de Deus é comunicável. Essa é uma característica. Porque os irmãos sabem que tem atributos de Deus que não têm essa característica. Não são transmissíveis, não são comunicáveis. Um dos exemplos é a soberania. Nenhum servo de Deus, nenhuma criatura de Deus é soberana. Mas os servos de Deus são fiéis. Então vamos só pegar, tem várias passagens aqui, vamos pegar só uma passagem para poder explicar cada uma dessas características. A primeira característica que dissemos aqui é a independência. A fidelidade de Deus é independente. Quer dizer que ela não é influenciada por nada, tanto externo como interno. Não é influenciado por nada e por ninguém. A fidelidade de Deus depende unicamente do próprio Deus. Ela não é influenciada pelo tempo, não é influenciada pela circunstância, não é influenciada por nada que o homem possa fazer. Por quê? Porque é independente. Não depende. Por exemplo, Deus não é mais fiel com o irmão Menezes do que é fiel com o irmão Didi. Por quê? Porque se nós fazermos uma análise, irmãos, assim, tipo, comparar as pessoas, nós vamos ver que, por exemplo, o irmão Didi, ele pode ter algumas qualificações que, em um certo sentido, em alguns pontos, vão lhe fazer ser melhor que o Menezes, em algumas coisas. Nós analisamos e nós somos levados a concluir, algumas vezes, nesse sentido. E se calhar em uma outra coisa, se queremos atribuir uma outra coisa, nós atribuímos com base nessas influências. Nós vemos que não é pá. O Menezes, irmão de Didi, do jeito que é, acho que para mim, se é para dar uma serralharia num desses irmãos, não daria no Menezes. Vou dar no irmão Didi. Porque o irmão Didi, nesse aspecto, é melhor que o Menezes. Então, nesse sentido, eu vou ser mais, mais bom com o irmão do que com ele. Tipo, ajudei ele em detrimento dele, devido à qualificação que ele tem, que ele não tenha. Mas Deus não é assim. Deus não olha nas nossas características, Deus não olha nas nossas qualificações para ser mais fiel com um e menos com outro. Ele é fiel conosco todos, na mesma proporção, na mesma dimensão. E não importa o que nós viemos fazer, nada disso vai influenciar na fidelidade dele para conosco. Um exemplo mesmo do Deuteronômio que nós lemos 7, que o Senhor lhes mostra que o Senhor não vos escolheu porque vocês eram mais que os outros, mas é porque o Senhor vos ama e queria cumprir a sua promessa. Outra também encontramos em Romanos 3:3, que mostra, será que se os homens forem fiéis, será que a fidelidade dos homens vai aniquilar a fidelidade de Deus? Em 2 Timóteo 2:13, mostra também que ainda que você permaneça infiel, ainda que o homem atropele, isso aqui não vai alterar em nada na fidelidade de Deus. Ele permanece como ele é, fiel. Só que isso aqui nós não devemos entender conforme tem sido entendido em alguns sítios, de que ainda que você for desobediente, infiel com Deus,
Deus é obrigado, e Deus ainda assim, Ele vai te conceder o que prometeu, porque Ele é fiel, não muda, porque Paulo fala em 2 Timóteo, que ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Não é assim. Porque se for assim, então o sermão foi derrubado, porque nós dissemos que Deus é fiel aos obedientes. E se você for desobediente, não pode trazer 2 Timóteo para dizer que não. Ainda que eu for infiel, Deus tem que ser fiel comigo. Não é assim. Não é assim. Nós vemos que a fidelidade de Deus, ela é trazida com essas cláusulas, a obediência. Então, os desobedientes, eles terão outro tratamento. Então, aqui ainda dentro da independência, vemos que a fidelidade de Deus, as promessas que Deus faz, elas se cumprem no exato momento. Elas são independentes da ansiedade dos homens em querer apressar o que Deus prometeu. A segunda característica é a imutabilidade ou segurança. Aqui vemos que Deus, Ele não varia, né? A sua fidelidade não varia, não oscila, é firme. Uma vez dita, ela se cumprirá cabalmente. Frank, Números 23, 19, 2 Samuel 22, 31, Salmos 25, 8, são várias passagens que mostram que a fidelidade de Deus é imutável. Por quê? Porque o próprio Deus é imutável. Ele não muda, ele não vai alterar o que ele falou. Ele diz que Deus não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, ele não é um Deus que fala que, aquilo que falei, levaste mesmo a sério. Aquilo só brinquei. Deus não é assim. Amém, irmãos? A fidelidade de Deus é imutável e segura. E devemos confiar. A outra característica que nós dissemos aqui é a justiça e perfeição. Peço ao pastor Moisés que abra só Josué 21, 45. Fala da justiça e perfeição como característica da fidelidade de Deus. Josué 21, 45. Diz assim: Amém. palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém. Então aqui nós podemos entender que a fidelidade de Deus é justa e perfeita. Que nada do que ele prometeu ao povo de Israel falhou. O escritor diz que tudo que o Senhor prometeu se cumpriu. Tudo à luz do contexto. Porque tem algumas promessas que ainda ao povo de Israel não se cumpriram. A quarta característica, a penúltima, é que a fidelidade de Deus é certa e não tarda. A mesma passagem de Josué serve, mas tem aqui uma passagem de Abacuque 3, Abacuque capítulo 2, versículo 3, que diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A fidelidade de Deus é certa e não tarda. Tem uma expressão que acho que os irmãos já ouviram aí no mundo afora, que Deus é quê? Que Deus demora, mas não falha. Essa expressão. Essa expressão é meio verdade, também meio mentira. Deus não falha, meus irmãos. Mas também Deus não demora. Eu sempre digo, não, Deus demora, mas não falha. Mas eu digo, Deus não demora e não falha. Porque o que ele prometeu se cumpre no seu exato momento. Se cumpre no seu exato tempo. Porque ele é fiel. E tudo o que ele prometeu vai se cumprir no tempo em que ele determinou que se cumprirá, conforme é dito aqui a respeito dessa visão pelo profeta. E o que ele falou vai se cumprir, isso ter um tempo determinado em que essa visão vai acontecer. E ainda, na linguagem aqui dele, tem que se entender assim. Não é como ele diz que se demorar ou se tardar, não é no sentido de que o profeta está falando que tem a probabilidade de demorar ou tardar. Aqui nós devemos entender na linguagem de que ele está a dizer que, como algumas versões deixam isso claro, está a dizer que, olha, se ainda que você vê, é mesmo você que está a ver.
Ainda que você entenda, ainda que nós perceber que está a demorar, isso é mesmo nós, irmãos. A ver que está a demorar, não é Deus, é nós. Ainda que você vê, espera só, não vai tardar. É o que ele fala. Vai se cumprir no seu exato momento. Então as promessas de Deus se cumprem no seu exato momento, porque Deus é fiel. Então somente devemos confiar e obedecer. E a última característica da fidelidade de Deus é que ela é transmissível, é comunicável. A fidelidade de Deus é algo que o Senhor passa nas suas criaturas, o Senhor passa nos seus servos. Deus comunica isso às suas criaturas. De modo que as suas criaturas, de modo que os seus servos são fiéis. E nós aprendemos que, assim à luz disso, que nós devemos ser fiéis. Nós devemos imitar a Deus neste atributo. Nós devemos ser fiéis uns para com os outros e devemos ser fiéis para com Deus. Por quê? Porque Deus isso passa para nós. Então isso já nos leva a entender que se alguém não for fiel, tem que saber que não está a imitar a Deus neste atributo. E se não está a imitar a Deus nesse atributo, não está a ser fiel, quer dizer que está a ser infiel. E se estiver a ser infiel, uma vez que fidelidade está ligado a também a verdade de Deus, quem é fiel é verdadeiro, e se alguém não lhe obedece nesse aspecto, não está a ser fiel, não está a ser verdadeiro. Então ele está a imitar alguém, está a imitar um outro ser. Está a imitar alguém que é infiel e mentiroso. De modo que quem é infiel e mentiroso não pode receber o nome de filho de Deus. Se você é infiel, você é mentiroso, vive na infidelidade, vive na mentira, você não está a imitar Deus, está a imitar o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Quem é mentiroso é infiel. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que foram fiéis e algumas exortações que Deus dá a nós por intermédio da palavra dele, e nós temos que ser fiéis. Tem, por exemplo, Silvano, né, que é mencionado pelo apóstolo apóstolo Pedro, e fala que Silvano foi um homem fiel. É um exemplo. E nós devemos imitá-lo, tanto a Silvano como a Deus. Aqui podemos usar a linguagem de que quem imita Silvano na fidelidade está a imitar Deus, porque Silvano imitou a Deus. E o apóstolo e a igreja confirmou que Silvano era um homem fiel naquela igreja. 3 João 1,5 fala sobre Gaio. Que o amado Gaio era um irmão fiel. É um dos exemplos que nós encontramos nas Escrituras. E nós somos exortados a ser também fiéis. Agora, irmãos, para poder concluir, tem apenas 2 lições, embora que já ficaram claras no ato da exposição. Temos aqui apenas 2 lições que nós podemos tirar diante de tudo isto. A primeira lição nos diz que, portanto, devemos esperar com fé e paciência, porque Deus irá cumprir com tudo o que Ele nos prometeu. Deus não mente e nem esquece. Hebreus 6:18. Deus irá conceder tudo o que prometeu na sua nova aliança. Deus não irá nos decepcionar. Os homens decepcionam. Os homens prometem e falham, mas Deus não falha. Deus é fiel. Por isso, podemos ter certeza, podemos descansar que Deus vai nos conceder o que prometeu. Tão somente devemos obedecê-lo, tão somente devemos amá-lo para que isto se cumpra em nossas vidas. Porque nós aprendemos que se isso não se observar em nós, o Senhor vai permanecer fiel, mas nós teremos um outro tratamento. Amém, irmãos? E a segunda lição e última que nós podemos tirar aqui neste atributo de Deus
é que nós devemos estar constantemente preocupados com a perdição dos ímpios. Porque até com as suas advertências, o Senhor é fiel. Até com aquilo que Ele advertiu, até com aquilo que Ele disse que vai fazer no sentido condenatório e punitivo, Deus irá cumprir. Então isso deve trazer um temor nos nossos corações, nos preocupando, advertindo aquele que anda em desobediência, aquele que anda em iniquidade. Isso deve trazer esse temor nos nossos corações, irmãos, porque nós aprendemos aqui que Deus não é universalista. Deus, no último dia, não vai se arrepender disso. Não vai falar que não, a minha bondade é tanta. Sim, epa, não consigo vos condenar, não vai acontecer. Então isso deve trazer temor nos nossos corações e nós devemos ter essa preocupação em anunciar, advertir, mostrar o perigo daqueles que se encontram em estado de desobediência e iniquidade. Amém, irmãos? Então que o Senhor abençoe os amados irmãos, podemos orar.